Ignora o lado esquerdo que é a história. Eu tô começando a fazer o quadro pra gravar o vídeo. Tá meio torto a câmera, mas desculpa na próxima vez. Isso aqui é a revisão de Química 1. Tava faltando um pouquinho, mas aí eu vou fazer de cabeça. E vamos lá. A primeira pergunta da revisão de Química foi: um elemento possui 6 prótons e é o principal componente dos seres vivos. Qual elemento é esse? Dá pra matar pelo próton, porque o número de prótons é igual ao número atômico, então o número atômico dele seria 6. Aí você vai na tabelinha periódica e procura qual o número com o elemento com V, que V seja igual a 6, ok? Aí tu procura a legenda na tabela, procura um elemento, pronto, acabou. Mas também dá com o principal componente de seres vivos. Nós somos seres vivos à base de carbono. Então, carbono. Carbono é a resposta. Qual elemento no estado... A segunda pergunta. Qual elemento no estado fundamental possui o mesmo número de elétrons que o íon O-2? O tem na camada de valência 6 elétrons. Para ficar estável, ele precisa de 8, por isso menos 2. Lembra que menos você recebe elétron? Então é isso. Então, O-2, ele precisa de 2 elétrons para estabilizar. O-2 teria 8 elétrons aqui. Ok? Ok. Tô falando merda? Não, tô falando certo. Pois bem. Então seria um elemento que tivesse 8 elétrons na camada de valência. Lembra que na camada de valência o número de elétrons é... Desculpa. Você pode saber que prótons é a mesma coisa que elétrons no estado fundamental. Então você pode descobrir por 8 seria 8 elétrons, 6 seria 8 elétrons, então 8 elétrons seria igual a 8 prótons, ok? Então você procurando na tabelinha periódica o oitavo elemento na tabela periódica, com o número atômico de 8. O número atômico de 8, se não for a memória, é o neônio. Por quê? Dá pra descobrir também porque 8 elétrons, esse é um elemento estável. Porque lembra a regra do octeto e do dueto? Alguns elementos estabilizam com 2, como o hidrogênio. Estabiliza com 2, por isso que é... o hidrogênio estabiliza com 2, por isso que é H mais 1. Mais 1? Não. O hidrogênio estabiliza com 2 e a maioria dos outros estabiliza com 8 na camada de valência. Então é só isso, você acha que a resposta é neônio por causa do número atômico 8. Se não for a memória, é isso. O 3 era para descobrir a partir de um certo número de isótopos, para descobrir o que tinha de igual entre eles. Isótopos, pelo jeito que eu falei, dá para descobrir que é o mesmo número de prótons. Iso igual isótopo por prótons, o mesmo número de prótons. O que é que tem igual a isso aqui? A massa difere, não difere, mas o número de prótons não tem igual. Então o que está diferente aqui? O número de nêutrons é diferente para cada um desses. O número de nêutrons aqui, no primeiro é 6, são 6 nêutrons, no outro é 7, no outro é 8. Então, o que nós temos iguais aqui? Nós temos número de prótons, como nenhum deles tem carga, eles estão no estado fundamental, ou seja, tem o mesmo número de elétrons quanto o número de prótons. Então, se eles têm 7 prótons, eles têm 7 elétrons. Ok? Então, o que eles têm de igual? Eles têm o mesmo número de prótons, eles têm de igual o número de prótons e o número de elétrons, porque eles estão no estado fundamental, não tem nenhuma carga inclusa neles. O próximo seria um negócio de tabela de fusão. Tabela de fusão? Tabela de estados físicos. Vamos lá. Aqui é temperatura, aqui é tempo. Vamos lá. Isso aqui é da água. H2O e acabou. Aqui embaixo seria 0 graus, ok? Isso aqui tá certo. Sim, isso aqui tá certo. Isso aqui tá certo. 0 graus inicia a fusão. Vamos colocar menos 13. Vamos colocar menos 13. Aí aqui é 0. Aqui é 100. Vamos lá.
tem um gelo que está a menos 13 graus. Nessa subida aqui, isso aqui é uma subida de temperatura. Então é calor sensível, porque não muda o estado físico. Aqui continua gelo, só que gelo mais quente. Ok? O gelo sobe a temperatura até 0 graus. 0 graus começa o processo de fusão. Fusão é do estado sólido para o líquido. Então, nessa área aqui, existe água no estado sólido, mais água no estado líquido. Porque não é tudo de uma vez, ok? Ela vai derretendo aos poucos. Por isso que mantém estável, porque a energia que está sendo utilizada é utilizada para derreter o gelo, não para aumentar a temperatura dele. Por isso que ele é calor sensível, calor mesmo. Esqueci agora, mas é outro tipo de calor. Aí aqui em cima sobe a temperatura de novo, calor sensível. E aqui ocorre o processo de vaporização, onde o estado líquido vira gasoso. Então aqui tem estado líquido mais gasoso. E aqui continua aumentando a temperatura. A pergunta na 4 perguntou qual é o processo que ocorre nesse ponto aqui. O processo que ocorre nesse ponto é o de fusão. Então a resposta seria fusão. Ok? E aqui, só para um negócio extra, que eu acho que é importante saber: sólidos, líquido, gasoso. Para cá, são processos endotérmicos. Oi, pai. Por favor, pai. São processos endotérmicos. Ou seja, absorvem temperatura. Okay? Ganham temperatura para se transformar de sólido para líquido, precisa aumentar a temperatura, ganha energia. Do líquido para gasoso, ganha energia. Porque, pensa comigo, as moléculas estão muito juntas no sólido. Ou seja, elas têm pouca energia. As moléculas no líquido são mais soltas, então elas têm mais energia. A molécula no gás está solta pra caralho, então tem mais energia ainda. Por isso são processos endotérmicos, absorvem energia. E do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, são processos exotérmicos, liberam energia. Eles perdem energia. Pensa comigo, no gás as moléculas estão muito agitadas, muito separadas. Então assim as moléculas no gás. Ok? Elas estão com muita energia, estão muito agitadas. Elas precisam perder essa energia, essa agitação, para se transformar em líquido. Então, elas perdem energia, menos energia, perdem calor, liberam essa energia e transformam em estado líquido. No estado líquido, resfria mais ainda, perde mais energia ainda e forma um estado sólido. Cubinho de gelo que todo mundo conhece. É isso. Valeu, gente.